Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Joia, eu queria que você abrisse lá em João capítulo 10. João capítulo 10. Eu vou ler 16 versículos para você entender o que está acontecendo. E depois vou ler outro texto, que é Mateus capítulo 9. Mas vamos ler aqui primeiro João, depois a gente vai para Mateus. Você achou aí? Quem achou, diz amém. Quem não achou, fala, me espera aí que eu estou chegando. Joia, diz assim: em verdade, eu lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora, todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. O povo não entendeu o que ele falou. Aí ele vai dar uma segunda chance. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, eu lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não estão neste aprisco. Eu preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Aí eu queria que você voltasse a sua Bíblia um segundinho lá para Mateus capítulo 9. Mateus 9, do 35 ao 38. Vamos ler aqui 4 versos. Mateus capítulo 9, verso 35 a 38. Diz assim: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. A gente leu ali em João, que fala sobre o bom pastor, e a gente leu aqui sobre a compaixão de Jesus. E eu bolei um título que vai ser os dois: a compaixão do bom pastor Jesus. Olha, que é muita inteligência. Joia? E eu quero pensar justamente sobre isso conosco aqui, sobre essa compaixão de Jesus. A compaixão de Jesus, ela nos ensina. E se ela nos ensina, a gente precisa aprender e pôr em prática. Não adianta nada você aprender alguma coisa, mas você não praticar aquilo. Você aprende a dirigir, mas se você não tiver o carro para praticar, você não vai ficar um bom motorista. Você pode aprender uma matéria, um conteúdo, mas se você não praticar, se você não, por exemplo, aprender alguma área da matemática, você não fizer os exercícios, você não vai ter habilidade naquilo. Você pode estudar direito, entender de leis, mas se você não começar onde você aplica aquilo, como você aplica aquilo, você
você não se aperfeiçoa, você fica raso. E a ideia do evangelho do reino é isso, a gente aprender e praticar. E eu queria falar hoje sobre essa compaixão de Jesus aqui conosco nessa noite. E eu queria começar falando sobre isso aqui. Jesus contou 40 parábolas. Alguns comentaristas bíblicos dizem que foi 44. Outros dizem que é 40. Eu prefiro ficar com 40, entendendo a contagem deles. Mas Jesus contou 40 parábolas. E das 40 parábolas, 19 ele fala sobre esse reino. Um reino de Deus. Ele vai falar assim, o evangelho do reino. O evangelho do reino, ele fala sobre o rei. E você sabe que evangelho é boas novas. E eu não sei você, mas quem é que não gosta de ouvir boas novas? Todo mundo gosta de ouvir boas novas. Boas notícias, novas notícias, notícias boas, notícias melhores. Todo mundo gosta. Todo mundo necessita? Todo mundo necessita. Ainda mais no dia de hoje, que você precisa de boas novas. Você precisa de boas notícias. Porque dependendo do canal que você escuta, ou do que você vive, ou do que você deixa entrar dentro da sua casa, você apavora. E o evangelho do reino fala sobre isso. Mas o evangelho do reino propõe um monte de coisa para nós que a gente precisa pôr em prática. Ele, por exemplo, ele propõe novas práticas. Aquele que roubava, agora não rouba mais. Aquele que mentia, agora não minta mais. Aquele que era desonesto, agora ele precisa ser honesto. A gente precisa mudando as coisas, o jeito de tratar as pessoas. Se eu era grosso, áspero, agora eu preciso ser um pouco mais gentil. Eu preciso ser mais brando, eu preciso ser menos ignorante. O evangelho do reino fala isso sobre a gente. As atitudes nossas vão contar muito. Eu não sei você, mas quando eu olho para trás, eu acho que eu melhorei um cadinho, porque eu era meio ruim. Eu dou glória a Deus. E aí, ao mesmo tempo, eu fico apavorado, porque o tanto de coisa que precisa ajustar ainda. Mas é de dia em dia, de glória em glória, de fé em fé. É um passo de cada vez. Você não corre uma maratona sem dar o primeiro passo. A gente precisa viver desse jeito. E ele também vai propor algumas coisas sobre nossos comportamentos. Se a gente vive uma vida longe de Deus, longe do Senhor, afastado dele, a gente bebia, se drogava, fazia uma loucura. Agora a proposta é que a gente viva em outro lugar, longe disso. A gente se afaste disso. A gente viva a vida de um outro jeito, uma outra maneira, uma outra forma. Precisa de mudança. Mudança, às vezes, de local, às vezes local de trabalho, às vezes local de relacionamento, às vezes precisa de mudança de local onde você mora, às vezes precisa de mudar de vizinhança, às vezes precisa de mudar de cidade, às vezes precisa de mudar de relacionamento, às vezes precisa de mudança. Porque às vezes a gente não percebe, mas aquilo está afetando a gente. A gente precisa de ajustes, eu anotei aqui. É fácil? Não, não é. Mas a gente precisa disso. Mudança de mente. Você pensou a vida inteira do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Você precisa pensar de outro jeito. A palavra de Deus propõe para a gente renovação da nossa mente. Como é que a gente renova a nossa mente? Tendo relacionamento com o Senhor. Se aproximando dEle. Entendendo algumas coisas. O padrão do rei é que rege o reino. Se Jesus é o rei do reino, dá um bom trava-língua, né? E a gente está falando sobre esse evangelho do reino, então as boas novas vêm do rei. Se as boas novas vêm do rei, Jesus tem um padrão. E o problema é que às vezes o padrão não é o nosso. Todo mundo tem um padrão. Todo mundo tem uma coisa que a gente diz, isso é desse jeito, isso é dessa forma, isso é dessa maneira. Mas quando o evangelho é pregado, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu acho, não é do jeito que eu penso, é do jeito do padrão do rei do reino. E aí complica as coisas, porque aí eu não posso impor a minha ideia, o meu jeito, a minha maneira. Eu tenho que seguir o que ele disse. E se eu sou seguidor de Jesus e eu faço as coisas do jeito dele, significa que eu estou o tempo todo tendo que ser transformado. Porque eu toda hora quero fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira, da minha forma. E eu queria só ler um texto aqui, Mateus 16, 24,
fala uma coisa para a gente não esquecer, eu já estava esquecendo isso aqui. Diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um padrão. Negue a si mesmo. Tem hora que você não quer negar. Tem hora que você quer brigar. Tem hora que você quer responder. Tem hora que você quer ofender. Tem hora que você quer machucar, magoar. Tem hora que você, servo de Deus, crente do Senhor, se você não cuida, você passa do ponto. Você não precisa nem chegar perto do ponto, mas você passa do ponto. E se o evangelho é pregado, significa que a régua e a medida e o aferidor de medida é Cristo, não é você. Não sou eu. É Jesus. E como Jesus deu esse padrão para nós, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe uma renúncia, um preço. Eu anotei isso aqui, algo que custa, é penoso. Talvez vai existir momentos da nossa vida que você vai ter prejuízo. Mas para cumprir o evangelho do reino e de fato negar a si mesmo, é melhor ter prejuízo. Mas tem hora que não. Tem hora que você vai precisar insistir para resolver um problema, uma situação, uma dificuldade. Eu anotei isso aqui, nada fácil, é custoso, mas ao mesmo tempo é prazeroso, porque quando você obedece o Senhor, você faz as coisas sem um peso, você faz as coisas sem um fardo sobre os ombros, porque você faz algo sob a direção dEle. Mas quando nós não fazemos as coisas na direção do Senhor, geralmente as coisas ficam difíceis, geralmente as coisas ficam complicadas, geralmente a gente fica batendo cabeça. E a gente fala: ai Senhor, por que não está dando certo? Porque às vezes o Senhor não disse para você fazer o que você está fazendo, mas eu quero. São decisões que a gente toma, situações, momentos. Eu notei isso aqui, negar a si mesmo significa não fazer por amor e respeito a Ele. Eu posso, até tenho direito, mas quando o texto diz que é para eu negar a si mesmo por amor a Ele, eu não vou fazer. Por amor a Jesus, eu não vou fazer isso aqui. Por amar a Cristo, isso não faz mais parte da minha vida. E aí eu começo a viver uma nova vida. Uma novidade de vida. E aí, de fato, todos os dias, você vai vivendo uma nova vida, uma nova estação, um novo tempo. Parece que todo dia tem coisa nova. Eu não sei vocês, mas eu gosto de pensar nos discípulos. Quando eu leio a Bíblia, é legal, porque você olha os discípulos, eu não sei você. Eles acordaram num lugar. Todo dia tem milagre. Quando você vai vendo a história de Jesus, todo dia tinha um milagre. Agora a pergunta é, qual milagre vai ser? Como é que vai ser? Eu imagino eles dizendo: nós vamos tomar café hoje? Será que vai ter café? Você quer café? Imagina, talvez tivesse um mais recheadinho. Eu quero tomar um café, Jesus. Providencia um café. Mas talvez, eles ficavam assim: mas nós vamos almoçar onde? Qual cidade nós vamos parar? Não vamos parar, nós vamos andar. Que a gente precisa chegar em tal lugar. Mas o que tem lá? Não sei. Imagina Jesus falando: não sei, vamos lá, vamos ver. Todos os dias, na vida daqueles discípulos, eles experimentavam milagres. Todos os dias. Eu não sei você, mas talvez você fale assim: mas eu não experimento milagre todo dia. Eu vou refrescar a sua memória. Todo dia você levanta e não tem um balão de oxigênio do lado da sua cama. Você levanta e dá uma fungada daquelas bonitas. Milagre. Talvez você saia da sua cama, do seu trabalho, da sua casa, e você vai para o seu trabalho. Você passa o dia, você trabalha, você desenvolve sua função. Milagre. Você, ao longo da sua vida, você conseguiu se casar. E você tem um homem, ou você mulher, tem um marido que atura você. Milagre. Oi, e Jesus ainda olhou para vocês e falou assim: vamos dar mais uma prole. E aí você chega em casa e de repente olha... Tem um indivíduo, uma indivídua lá, deitado no seu sofá, roncando às vezes, dormindo, grande, pequeno, depende do tamanho da fase, da estação que seus filhos estão. Milagre. Mas não é porque você olha para a vida e às vezes você não percebe.
A gente às vezes tem tanto milagre, tanta coisa boa, que a gente às vezes não percebe que Deus está fazendo milagre todos os dias. Você está com saúde, você veio hoje aqui ao culto. Depois você pode sair daqui e, sei lá, comer uma pizza, fazer qualquer coisa. Para visitar a mãe, a avó. Talvez você tenha a sua bisavó viva. Milagre. Você pode ir aos domingos na casa da sua avó, e a sua avó é aquela que domina. Ela faz aquele rango. Milagre. A gente às vezes vai perdendo a percepção da vida e enxergando de fato a beleza das coisas. Se a gente for ser cuidadoso, você ter acordado hoje é um milagre. E aí eu olho para a vida e imagino isso. Imagina isso. Como você experimentou um milagre hoje, por amor a Jesus, e por negar a si mesmo, e por amor a Ele, você consegue viver a vida de outro jeito. Negar é ter a chance de se abster. Eu posso, mas não vou. Eu até tenho direito, mas não preciso. Quando você jejua, você determina que você jejuou por um período. Enquanto não dá aquele período, você é tentado de várias maneiras. Eu me lembro aqui, nós fizemos um retiro do ano passado, nós com a nossa juventude, nós fizemos lá jejum de, o ano retrasado, passado, sei lá, já nem sei mais. Nós fizemos um mês de doce, sem doce. Irmão, pensa, na primeira semana, todas as escolas de Maringá, eles estavam dando brownie de graça quase. Os nossos adolescentes jovens já estavam tudo doidos. Falou, Patrick do céu, isso nunca aconteceu na história dessa cidade. As amigas traziam bombom, então eu pensei em você, um presente. Pensa, a gente às vezes não percebe, mas essa ideia de você se abster de alguma coisa. Negar é pensar no outro ao invés de mim. Às vezes vai ter hora, momento, situação da vida, que você vai olhar para o outro e falar assim, não, cara, como é que está? O que é que você está precisando? Eu já cansei de dar carona para adolescente e jovem. Uma vez nós acabamos nosso culto de sexta-feira aqui com os adolescentes, e eu me lembro que nós passamos ali, eu estou na esquina e eu olhei um menino, e ele estava sozinho, todo mundo saiu, eu sempre era o último a sair, olhei e falei, e aí? Você está esperando a carona? Seu pai vem? Você está chamando Uber? Como é que está? Não, eu vou até o terminal, e do terminal eu vou pego um ônibus para minha casa. Isso já era 11h30 da noite. Eu falei, mas daqui até o terminal, você não pega ônibus? Que horas que acabam os ônibus lá? Ele falou, era meia-noite. Eu falei, não, cara, eu te levo embora. E aí eu caí na forma da pergunta, mas onde você mora? No fundo do fundo do fundo desse planeta chamado Terra, da cidade de Maringá. Eu disse para ele, você ia chegar às 6h da manhã do outro dia. Fui dar uma carona para ele, e a gente ia rindo. Eu falei, na próxima vez eu não dou carona mais não, cara. Pelo amor de Deus, por que você me enrolou desse jeito? Pergunta, tive que dar carona mais umas 2, 3 vezes. Essa ideia de negar a si mesmo é difícil, porque a gente tende a não fazer. A gente tende a pensar em nós, em mim, em mim. Mas o que o Evangelho propõe para nós é um jeito diferente de pensar. Negar é preferir o outro em honra. Uma vez eu estava estudando sobre uma fábrica de carros chamada Volvo, e se eu não me engano é Suécia. Lá eles implantaram um sistema que todos os funcionários têm uma ordem de chegada. Então imagine que isso aqui é um grande estacionamento, aqui onde eu estou é a empresa, todo mundo que chega em cima da hora, todo mundo que chega adiantado. Sabe onde é que ele estaciona? Mais longe da empresa. Porque ele tem tempo de vir andando de lá, de onde ele estacionou, até a empresa. Quem estaciona na frente é quem vai chegar em cima da hora. Um jeito diferente de ver as coisas. E no Brasil? A gente estaciona dentro da empresa, se deixar. Estaciona diagonal, que é para não matar 2 vagas. Você vai em shopping center, o cara consegue estacionar no meio das 2 vagas. Eu não sei como é que ele... Acho que ele entendeu o desenho. Eu olho para a vida e fico pensando nisso. Eu estou pregando aqui porque algumas vezes, algumas pessoas sentaram comigo e me ensinaram algumas coisas. Abriram a Bíblia comigo, me ensinaram os evangelhos, falaram de Jesus, tiveram paciência comigo, porque eu dei muito trabalho. Não sou anjo. Agora, a pergunta é, nós vamos fazer isso com os outros? Porque, não sei se você lembra, o tema da mensagem é a compaixão de Jesus.
E eu preciso exercitar minha compaixão. E para eu exercitar, Deus vai me dar situações. Não sei se você já fez essa oração. Se você pedir paciência a Deus, Deus vai te dar motivos para você exercitar a sua paciência. Deus, me dá paciência, senão eu vou matar esse homem. Como é que você acha que Deus vai treinar a sua paciência? Usando esse homem. Ou essa mulher. E eu fico pensando na vida e pensando dessa forma. Como é que a gente, então, pode preferir outro em honra? Talvez você pode levar alguém para almoçar na sua casa. Talvez você pode pagar um sorvete. Talvez você pode pagar uma parcela da faculdade. Eu paguei algumas inscrições de vestibular já. É legal, é maravilhoso você vê que a pessoa vai fazer uma prova que ela às vezes não tinha condição e alguém proporcionou isso para ela. Você já experimentou alívio na sua vida? De alguém chegar e pagar uma conta sua? De alguém chegar e proporcionar a você uma coisa que você não tinha condição? O Evangelho do Reino propõe essas coisas. É você negar a si mesmo e pensar no outro de um outro jeito. É você pegar uma mãe que às vezes está cansada e falar com ela assim, eu posso passar uma tarde com o seu filho para você descansar. Já viu mulher que tem um filho recém-nascido? Elas estão cheias de olheira. Porque ela está acordada quase 24 horas, porque a função dela é a criança. Ela não tem tempo de cuidar do cabelo, ela não pode pensar na unha, ela não pensa em fazer almoço, ela está em função daquele pacotinho que chegou dentro da casa. Sempre fizemos isso lá em casa, quando um amigo, um parente, alguém muito querido nosso, ganha neném, a gente sempre leva um bolo. A gente manda pelo iFood. Ô cara, chegou um negócio aqui em casa, mandei um presente aí. Quanto é que isso tirou da sua vida? Ah, R$30, R$40, R$50. Mas se você vê o impacto que isso gerou na vida da pessoa, não há dinheiro na terra que pague. Não há recurso financeiro que traz essa bênção, esse alívio sobre a pessoa. Imagina isso. Essa ideia de negar nossa carne. Eu anotei isso aqui para não me esquecer. É dominar ela. É governo. Você governa o seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo e o Senhor vai pedir conta de como você está cuidando do seu corpo. Se ele é templo dele, e ele está habitando, como é que estão os cômodos? Como é que estão os quartos? Os banheiros? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida? A gente precisa aprender isso, a fazer essas ações e atitudes na vida das pessoas. E quando eu digo negar a si mesmo, você pode fazer de diversas formas. Nós tivemos pessoas aqui que precisaram passar por cirurgia e não tinham condições de pagar a cirurgia. Juntamos todo mundo e pagamos a cirurgia. Nós já tivemos crianças nossas que os pais passaram por um quadro muito difícil, as crianças precisam operar, junta dinheiro, vamos pagar. Quando a gente vive em unidade, em comunidade, anda junto, a gente tem condição de olhar um para o outro, não de cima para baixo, mas igual. Porque se o meu irmão sofre, eu sofro. Porque eu não consigo olhar para ele, sofrendo, padecendo, chorando, necessitado, e ir embora. Não dá. O Evangelho do Reino propõe outra coisa para a gente, uma mudança. E leva tempo, não é da noite para o dia, não é um gênio da lâmpada. Eu anotei aqui outra coisa que Jesus diz assim, ó, negue e siga-me. Tem um padrão, um modelo. E eu anotei isso aqui para nunca esquecer, é um sem pecado. Hebreus 4,15 fala que Jesus não pecou em nada. Então, o modelo que a gente está seguindo é um modelo perfeito.
eu estou seguindo ele como cópia dele, eu ainda não sou perfeito. A Bíblia diz que o dia que eu for perfeito, meu corpo vai ser glorificado, mas ele é perfeito. E porque ele é perfeito, eu sigo. Eu tenho como exemplo, eu me aproximo dele, me relaciono com ele, e eu aprendo com ele. Ele em tudo foi tentado, mas ele foi sem pecado. Eu não vou nem pedir para você levantar essa mão se essa semana você pecou. A gente pecou. A gente às vezes errou, ofendeu o Senhor. Mas eu olho para Jesus e Jesus está olhando para nós e dizendo, cara, tem jeito. Vamos. Vai dar certo, vai dar bom. E eu anotei que homem é esse? Ele é o rei do reino. Ele é quem nós devemos imitar. Toda vez que a gente faz retiro, reuniões, a gente sai daqui, faz conferência, a nossa ideia não é juntar o povo, se alegrar, festar. Isso é até legal. Mas uma das coisas que eu anotei aqui para não esquecer é que nós nos retiramos para um encontro com Ele. É algo intencional, a gente para a vida. Nós fizemos o nosso último retiro, tiramos todos os telefones. Teve gente que teve crise. Eu vou morrer. Você não vai morrer, não chegou a sua hora, fica tranquilo. É só um telefone. E as mães também desesperadas. Eu não consigo falar com meu filho, com a minha filha. Domingo, tu falarás com eles. Imagina. Esses encontros são que vão mudar a nossa vida. Esse encontro com Jesus é que muda a nossa vida. Você pode encontrar alguém muito famoso, muito querido, alguém que você sonhou, alguém que é uma referência para você, mas com todo respeito, essa pessoa não pode mudar a sua vida igual Jesus pode mudar. Não pode. Ele pode te ajudar em uma circunstância, ele pode te apoiar no momento, ele pode fazer algo por você, mas mudar a sua história só Jesus. Imagina isso. Tem um jeito para servir. O rei vai nos curando, ele vai sarando a gente, ele vai libertando a gente. Ele vai fazendo milagre na nossa vida. Talvez você era muito iracundo, explosivo, você era alguém que queria brigar por tudo. A pessoa falava boa noite por quê? Sabe aquela pessoa que eu chamo de nebulosa? A pessoa, o tempo está claro, a pessoa chega uma nuvem junto, assim. Difícil. Mas sabe o que é maravilhoso? Isso também é um processo divino, porque todo mundo aqui estamos nesse processo. Uns avançaram em umas áreas, outros avançaram em outras, outros retrocederem em outras áreas, e a gente está caminhando com Jesus. Avançando. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós descobrimos o quanto nós temos problemas, meus irmãos. Porque eu acho que eu estou bom numa área. E aí eu me aproximo de Jesus, ele fala assim, isso aqui está resolvido. Aí ele diz, está mesmo? Está nada. Aí volta, vamos resolver. A gente vai vivendo a vida desse jeito. Imagina isso. Jesus falou lá no capítulo de João 10, ele falou assim, sobre compaixão das multidões. Ele é o bom pastor. Imagina, que rei é esse, que olha para os outros com compaixão. E ele se diz, eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ei, no meio disso tudo, tem os mercenários. Gente que vai, na hora que o lobo chegar, em vez dele pular na frente, fala, some daqui. A pessoa vai abandonar e deixar o lobo atacar. O padrão é Cristo. A multidão precisa ter contato com um bom pastor. Eu anotei isso aqui para não esquecer. Jesus, esse bom pastor, a multidão vai ter contato com Jesus através da sua compaixão. Eu, como pastor, a gente não tem acesso a um monte de lugar, que você tem acesso. Mas você é a compaixão de Jesus naquele lugar lá. Você é a boca de Deus naquele ambiente. Você é a voz profética dos céus naquele lugar. E como embaixadores do reino de Deus, a gente precisa entender que é nossa vez de dizer o que tem que ser dito.
Não, o pastor que tem que dizer. Não. Reis e sacerdotes. Você precisa assumir o seu lugar. Você precisa assumir postura. Precisa assumir seriedade. E aí a vida vai ficando de outro jeito. Ele dá a vida por essas ovelhas. E eu anotei aqui, pelo que você daria a sua vida. Eu tenho 2 filhos hoje. Hoje eu sei o que é dar a vida pela outra pessoa. Eu sempre ouvia os pais falando, não, se acontecer alguma coisa com meu filho, eu dou minha vida. Se precisar de um órgão meu, eu dou para o meu filho. E é interessante isso. Mas pelo que você daria a sua vida? Jesus deu a vida dele por você, que é a ovelha dele. E pelo que a gente vai dar a nossa vida? A gente vai dar a nossa vida só para ganhar dinheiro? Para a gente ser só rico? E a gente, no final das contas, só ter dinheiro? Mas o quanto a gente impactou vidas, o quanto a gente deixou a nossa vida na vida do outro, o quanto a gente mudou destinos. Porque um dia isso aqui tudo vai passar. E aí a pergunta é, o que é que vão dizer de você? Aqui jaz um bom homem. Aqui jaz uma boa mulher. Isso aí eles falam. Agora, qual o impacto que a gente vai deixar na vida do outro? Qual o impacto que a gente vai deixar na vida do próximo? Qual o impacto que a gente vai deixar para a próxima geração? Compaixão é a palavra. Quando nós olhamos para o nosso semelhante, a ideia é que a gente apresente o rei do reino para ele, que é Cristo. Eu não sei você, mas eu não consigo olhar para outra pessoa, que a pessoa não conhece a Cristo, e não dizer para ela, cara, tem jeito. Tem salvação. Meu apelido na faculdade era salvação. Sabe, tem salvação. A salvação é mais bonita que isso aqui que eu vos falo. Mas tem salvação. Como é que isso anda dentro de nós? Como é que isso está dentro de nós? Apresente Cristo às pessoas. Ame as pessoas. Precisa amar a gente. Olhar no olho, sorrir, falar boa noite, seja bem-vindo, esticar o braço. Não tira pedaço da gente. A gente não engorda nem emagrece. Mas isso na vida das pessoas muda. Uma vez eu estava pregando aqui nessa igreja, num culto nosso aqui. E eu fiz um apelo para algumas pessoas aceitarem Jesus. E naquele dia, acho que 2 pessoas aceitaram Jesus. Mas eu senti um espírito de morte muito forte assim. E o Senhor falou comigo assim, ora repreendendo o espírito de morte. Tem alguém aqui que quer se matar. E eu me lembro que naquele dia eu orei, e eu falei assim, você que está pensando em tirar a sua vida, você não vai fazer isso em nome de Jesus. Não é para você fazer isso. Você já pensou, arquitetou, e você está imaginando, você não vai fazer isso. Jesus está dando uma chance para você não fazer isso. Sua vida vai ser diferente, você vai ver coisas novas. E eu estou orando aqui em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Acabou o culto e fiquei imaginando, né? Acabou o culto, aqui vem me procurar. Nada. Fui para casa, passei uma semana, próximo culto. Vida seguiu, tal, acabou o culto. Uma pessoa me procurou. E aí ela falou, era eu. Corda, preparada. E ela começou a contar o que ela ia fazer. Orei com ela, nós choramos. Depois de um tempo ela entregou a vida para Jesus, se batizou. Uma pessoa liberta, sarada. A gente precisa viver a vida desse jeito, amar as pessoas, servir as pessoas, suas atitudes, suas ações. O jeito que você anda de carro tem gente olhando. O jeito que você dirige tem gente olhando. O jeito que você deixa as pessoas passarem ou não na faixa de pedestre, as pessoas estão olhando. As pessoas estão olhando a gente na nossa vida ordinária, nossa vida comum. As suas intenções, seus desejos estão dizendo se de fato você é servo de Jesus. Sem compaixão, irmãos, não tem evangelho.
O evangelho não pode ser apresentado a outra pessoa, de alguém que se acha autossuficiente, poderoso, melhor. Não. É de alguém que é pecador, miserável e entendeu que apesar de tudo isso, alguém olhou para ele e deu uma chance para ele. E ele agarrou essa chance e disse: Senhor, me ajuda. E esse é o evangelho. Compaixão é o combustível para a pregação do evangelho do reino. Não tem jeito de você pregar o evangelho sem compaixão. Não existe isso. Você olhar para o próximo com misericórdia. E o texto diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E eu notei isso aqui. Imagina chegar no céu e Jesus falar que você poderia salvar mais, mas você não teve compaixão de alguns. Imagina você chegar no céu e o Senhor falar para você assim: rapaz, se você tivesse insistido um pouquinho mais com aquela pessoa, ela teria sido ganha por mim. Eu teria convencido ela. O dia que essa realidade alcançou meu coração, convertido, crente em Jesus, pregador do evangelho, a minha vida mudou. Que eu comecei a enxergar as pessoas de outro jeito, outra maneira, com essa compaixão de Jesus que ele mesmo disse. De olhar as pessoas, olhar as multidões, olhar os jeitos, olhar as maneiras. Imagina você chegar no céu e ter consciência de que você poderia ter ganhado mais um para Jesus. Que talvez seu vizinho, seu parente, seu pai, sua mãe, seu amigo, as pessoas que o cercam, poderiam ter sido ganhas por Jesus. Mas a gente, eu, não insisti um pouquinho mais. Porque eu fiquei com vergonha, porque eu disse que talvez ia ultrapassar o espaço da pessoa. E eu anotei isso aqui: esse lugar aqui é bom, eu acho que é um lugar bom. Se esse lugar é bom, então traga mais pessoas para esse lugar. Se você acha que esse lugar aqui é bom, apresente Jesus a elas e traga elas para esse lugar. Se você crê que Jesus mudou a sua vida, e Ele mudou a sua vida, conte para as pessoas: eu era assim, assado, dessa maneira, mas cara, um dia algo mudou na minha vida. E deixa as pessoas ouvirem o que Deus fez na sua vida. As pessoas estão curiosas para saber o que Jesus está fazendo na sua vida. Elas estão inquietas. Eu queria pedir para você ficar de pé no seu lugar e eu queria orar nessa hora. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.